Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Nação BT. Me chamo João Pedro e vou trazer para vocês dicas e palpites para os jogos de quarta-feira, dia 20/7/2022. Sem mais delongas, vamos para as análises. Aqui são os joguinhos do Brasileirão Série A e Série B. Começando por Goiás e Fluminense, jogo das 7 horas. Temos aqui o Fluminense, que é o quinto colocado, tá vindo na sequência muito boa aí de invencibilidade, se eu não me engano são 7 jogos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos de invencibilidade, contando os 2 jogos da Copa do Brasil. No Brasileirão são 6 jogos sem perder. Enquanto o Goiás aí é o 13º colocado e tem oscilado bastante. Tá vindo aí dos últimos 5 jogos. Perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Perde pro Corinthians, ganha do Cuiabá, perde do América, ganha do Atlético Paranaense e empatou com o Juventude na última rodada. É um time que em casa, o Goiás, perdeu apenas um jogo, mas empatou 4 e venceu 3. Enquanto o Fluminense fora de casa aí tem 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Bom, para esse jogo aqui as odds estão nos dando 3,40 para o Goiás e um 2,20 para o Fluminense. Eu acho que é um odd ok, o Fluminense é melhor que o Goiás, mas jogando dentro de casa o Goiás tende a jogar bem fechado e o Fluminense tem dificuldades contra times que se defendem muito bem. O Fluminense prefere atrair o seu adversário para o seu campo de defesa para, assim, explorar o espaço nas costas da defesa do adversário. E o Goiás provavelmente não vai dar isso. O Jair Ventura deve armar um time aí bem fechadinho e vai ser meio complicado o Fluminense furar essa tranca aí do Goiás. Então, o que eu indico para esse jogo aqui é a gente ficar de olho em gols. Eu acho que pode ser um jogo, sim, para sair 2 gols, mas eu não vou indicar o over 1,5. No Brasileirão, assim, é um campeonato, como eu sempre digo, é um campeonato de tendência under, a sair poucos gols. Então, eu não vou indicar esse over 1,5, por mais que eu acredite que saia 2 gols. A minha indicação aí vai ser, se o jogo estiver bem movimentado, a gente pegar o over 1 asiático, que é aquela entrada que se sair só um gol na partida, a gente tem a aposta devolvida. Saindo 2 ou mais é green, saindo nenhum gol, a gente perde. Se o jogo estiver bem movimentado no segundo tempo, ali pro minuto 55, acho que já vai estar pagando odd bacana nesse over 1, que a tendência é essa odd valorizar rapidamente, se não sair gol no primeiro tempo. Se não tiver tão movimentado aí, ficar mais movimentado no final, a gente pega o over limite. Aí eu fico a indicação, vai de cada um. Ou você, se você prefere pegar o over 1 asiático, entra. Se não, se você estiver meio receoso, tenta pegar o over limite, o over 0,5, para sair pelo menos um gol, ali com odds a partir de 1,80. Essa vai ser minha indicação para esse jogo. Próximo jogo das 7, também no Brasileirão, temos Red Bull, Bragantino e Fortaleza. O Bragantino aí, que é o 8º colocado com 24 pontos, enquanto Fortaleza é o vice-lanterna, finalmente saiu da lanterninha, tá aí num viés de melhora, né, que já foi eliminado da Libertadores, vai focar mais no Brasileirão, apesar de ainda ter o jogo das quartas da Copa do Brasil. E o Bragantino aí, se a gente for olhar nos últimos 10 jogos, vem de 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Uma dessas derrotas foi na Copa do Brasil, eliminado para o Goiás, né? O Bragantino foi eliminado de tudo. Copa do Brasil, Libertadores, nem conseguiu classificar para a Sul-Americana. Enquanto o Fortaleza aí, que estava vindo muito mal, uma sequência de 6 jogos sem vitória, finalmente conseguiu vencer o Atlético Goianiense fora. Eu até tinha deixado a indicação desse over 1,5, acreditava que podia ser 1-1, 2-1 o Atlético. Acabou o Fortaleza ganhando de 1-0 e não saiu esse over 1,5. Minha indicação para esse jogo acaba que vai ser a mesma. Eu vou indicar para a gente entrar nesse over 1,5 gols a partir de 1,80. Diferente do jogo do Goiás e Fluminense, acho que esse jogo aqui vai ser um jogo mais aberto. O Red Bull tá voltando a jogar bem contra o América. Venceu por 3-0, dominando o jogo. O América teve algumas oportunidades de marcar, mas o Red Bull foi muito bem. Quando chegou, marcou. E para esse jogo eu vou indicar o over 1,5. Se a gente for olhar aqui, o Red Bull Bragantino jogando em casa tem uma média de 2,6 gols por jogo. 6 partidas aí em casa bateram o over 1,5 e 3 não. Já jogando fora de casa, o Fortaleza, a média é ainda melhor. É uma média de 3,1. 3,1 gols, uma média de 3 gols, né? 6 jogos bateram esse over e apenas 2 não. Aí, possível estreia do Thiago Galhardo, que chegou no Fortaleza, pode ser que estreie. Então, eu tô confiante, fez esse over 1,5 no ao vivo, com odds a partir de 1,80. Também às 7, mas na Série B temos Chapecoense e Guarani, que passa rapidamente. A Chape é o 13º colocado, tá aí, tava vindo mal dentro de casa, conseguiu vencer, tá indo mais ou menos aos trancos e barrancos aí a Chape, né? Enquanto o Guarani tá indo aí de mal a pior, conseguiu vencer o Cruzeiro na penúltima rodada, um estado surpreendente, mas logo em seguida pegou o Bahia em casa e perdeu por 2-0. Bom,
Aqui tá nos dando um odd de 2,19 para a Chape, um odd de 3,54 para o Guarani. Se a gente for ver o retrospecto da Chape, são 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos. Eu acho que tá uma odd um pouco esticada para a Chape, um time que vence tão pouco, principalmente em casa, que venceu só um jogo no campeonato, que foi contra o Sampaio Corrêa. De resto, ou empatou ou perdeu. Mas se a gente for ver o Guarani também, não tá essas coisas. São apenas 2 vitórias também nos últimos 10 jogos. Também não, porque a Chape tem 3, né? São 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Guarani fora de casa aí venceu apenas um jogo nessa Série B. Então esse jogo que eu vou ficar de fora não vai ter indicação. Se você quiser assistir o jogo, fique de olho em escanteios. Eu acho que é um jogo bom para escanteios, mas de resto eu não vou indicar nada. Na Série B eu tô preferindo trabalhar com handicap asiático, mais um, se puder pegar, ou até algumas combinadas, como teve no jogo de hoje do Grêmio e CRB, né? Grêmio e CRB não, desculpa. Grêmio e Brusque. Brusque e Grêmio. Próximo jogo da 7 também temos CSA e Cruzeiro. O Cruzeiro, que é o líder do campeonato, com 41 pontos, fatalmente vai classificar. Dificilmente aí não vai não classificar, não vai. Dificilmente não sobe. O time tá bem, abriu aí 14 pontos do quinto colocado, então tem tudo para subir com uma larga vantagem. E quando o CSA é o 17º colocado, na Série B do ano passado brigou para subir, mas esse ano aí a briga é contra o rebaixamento. O Alberto Valentim chegou, tava vindo aí numa sequência sem conseguir vencer, até que ele venceu na última rodada o Vila Nova fora de casa. Já o Cruzeiro, a gente tem que ficar atento aqui, o Cruzeiro é o líder, é o melhor mandante, mas fora de casa já são 3 jogos seguidos sem vitória. Perdeu para o Vasco, empatou com o Ituano e perdeu para o Guarani. É um time que tem sido muito forte em casa, o apoio da torcida, a torcida cruzeirense está lotando o Mineirão basicamente todo jogo, mas fora de casa já são 3 jogos sem vitória. Enquanto o CSA em casa tem até uma campanha razoável se a gente for ver que o time só perdeu uma, só que empata muito, são 5 empates. 5 empates e 2 derrotas. Aqui para esse jogo eu vou deixar uma indicação pré-game, parecida com a gente fez no CRB, assim, é basicamente a mesma, que a gente fez no CRB e Brusque, que a gente fez no Brusque e Grêmio, e que a gente vai fazer nesse jogo também, que é lá na Bet365, eu achei que estava aberto aqui, mas não tá. Lá na Bet365 a gente juntar Cruzeiro ou empate, para o Cruzeiro não sair derrotado nesse jogo, e menos de 3 gols na partida. Odds ali a partir de 1,70, 1,75, 1,80, pode entrar, que eu acho que é uma boa entrada. A gente for olhar aqui, ó, jogando em casa, o CSA tem uma média de apenas 1,6 gols. Apenas um jogo saiu mais que 2 gols no CSA em casa. E o Cruzeiro fora também tem uma média muito baixa, a média de 1,7 gols. Dos 9, apenas um jogo bateu esse over 2,5. Então a gente vai entrar no Cruzeiro ou empate, combinado com menos de 3 gols, para estar saindo no máximo 2 gols na partida. É aquilo. Ganhamos no 0x0, no 1x0 Cruzeiro, no 2x0 Cruzeiro e no 1x1. Perdemos se o CSA vencer a partida ou se o Cruzeiro vencer e sair 3 gols na partida, um 2x1, 3x2 ou empatar 2x2, né? Mas aí já estourou os 3 gols. Próximo jogo aqui seguindo, Ponte Preta e Náutico. Temos aí a Ponte, que é o 16º colocado com 19 pontos, estava muito mal, mas agora já tem 5 jogos sem perder, enquanto o Náutico acabou de demitir seu técnico novamente, já trocou de técnico mais uma vez, o time não melhorou, tem tido muita dificuldade, perdeu dois jogos seguidos, um para o Grêmio e um para a Chapecoense em casa, um gol no final do jogo, enquanto a Ponte aí tá num viés de melhora. São 5 jogos sem derrotas, 4 empates e uma vitória fora de casa contra a Ponte. Contra a Ponte não, contra o CSA. Enquanto aí o Náutico demitiu seu técnico, venceu apenas 2 partidas dos últimos 10 jogos e está vindo de 2 derrotas consecutivas. Só que as odds aqui tá dando uma odd muito esticada para a Ponte. 1,95, eu não sou muito fã de entrar nessa odd de 1,95. Justamente, se a gente for ver, o time venceu só 2 jogos dos últimos 10. Então a minha indicação aqui é, se a Ponte Preta estiver bem, é a gente buscar um gol da Ponte Preta. Pegar a Ponte Preta para marcar nesse jogo. O Náutico, jogando fora de casa, não tomou gol apenas do Ituano. Foi o único jogo que o Náutico fora de casa não tomou gol. A Ponte Preta, apesar de não fazer muitos gols em casa, assim, ao todo no campeonato, tá vindo numa sequência bacana. E o Luca que tá brigando pela artilharia. Eu acho que a Ponte Preta tem total condição de marcar um gol no Náutico. Então, se a Ponte Preta estiver bem, criando oportunidades, é pegar um gol da Ponte. Terminando os jogos da 7 da Série B, vamos para os jogos da 7h30. Vamos para o único jogo da 7h30 do Brasileirão Série A.
Mas antes, peço por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e sempre comenta aqui embaixo que vai ajudar o vídeo a espalhar melhor. E aqui tem um quadradinho embaixo, tem minhas redes sociais, tem o Twitter, tem o Instagram. Se você não me segue, já me segue lá também, que sempre eu tô falando de futebol, principalmente no Twitter. 7h30 tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense aí, que é o sexto colocado com 28 pontos, tá 2 jogos sem vencer. Perdeu para o Goiás fora, empatou com o Inter em casa. O Inter, esse empate é até um resultado esperado. Enquanto o Atlético Goianiense são 4 jogos sem vitória. Vem de 3 derrotas consecutivas. São Paulo, Santos e Fortaleza. Desses 3 jogos, 2 em casa. As odds aqui tá nos dando 1,85 para o Atlético e 4,50 para o Atlético Goianiense, né? E minha indicação aqui vai ser o handicap asiático menos 0,25 no ao vivo, a favor do Atlético Paranaense. Eu acredito que o Atlético Paranaense vença essa partida. O Atlético Paranaense acredito que vença essa partida, mas eu não vou pegar a vitória seca justamente por estar oscilando aí um pouco. Do time talvez esteja meio cansado, que estava vindo jogando Copa do Brasil, jogando Libertadores. Mas eu acho que tem total condições de vencer essa partida, então eu vou pegar esse menos 0,25 no ao vivo com odds a partir de 1,80. O Atlético Goianiense fora de casa aí tem uma campanha bem ruim no Brasileirão. Venceu apenas o Fluminense. Acho que tem outra. Não, foi isso mesmo. Venceu apenas o Fluminense fora de casa. E o Goiás aqui foi pela Copa do Brasil, né? Então, se venceu só o Fluminense fora de casa, o time não vai bem jogando fora de Goiânia. Próximo jogo, das 8h30, temos Flamengo e Juventude. Tô até com a camisa do Flamengo hoje. Flamengo, que é o 7º colocado, tá vindo num viés de melhora. Eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, venceu o Curitiba, mesmo poupando a maioria dos seus titulares. Em relação do jogo contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil para esse jogo contra o Curitiba, foram 8 alterações. Eu acho que apenas o Santos, o Pedro e o João Gomes, que jogaram contra o Galo e jogaram contra o Curitiba. Contra o Juventude, deve vir com força máxima. O Gabigol volta, que estava com suspensão, deve vir com força máxima. Tem a possível estreia do Cebolinha, o Everton Cebolinha, que é um grandíssimo jogador. Vidal, acho que não estreia ainda, tem que aprimorar a forma física. E vai enfrentar o Juventude aí, que é o lanterna do campeonato, com 13 pontos apenas e somente 2 vitórias. Se a gente for ver aí o Juventude fora de casa, são 3 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Minha indicação aqui para esse jogo vai ser no mercado de handicap, ao vivo também. Vai ser basicamente a mesma indicação contra o jogo contra o Curitiba, que é o handicap menos 1 no ao vivo, com odds a partir de 1,80, que é para o Flamengo ganhar por 2 gols de diferença. Ganhando apenas por 1, a gente tem a aposta devolvida. Empatando ou perdendo, a gente perde. No mesmo caso, se a gente fosse entrar na vitória. Eu acho que o Flamengo vai vir com força total. Possível estreia de Cebolinha. Mané Garrincha, vai jogar em Brasília que o Maracanã tá fechado, né? O Mané Garrincha lotado. O Flamengo tem total condições de vencer esse partido aqui por 2 ou até mais gols. Então, a indicação é handicap menos 1, com odds a partir de 1,80. Para vencer por 2 gols de diferença, a gente tem na aposta devolvida se vence por apenas 1 gol. São bastante jogos, né? A boca já tá seca aqui, eu esqueci de pegar água, mas bora lá. 8h30, Internacional e São Paulo. A gente pode ver aqui, as odds abriu em 2,30 e já caiu para 2,5. Isso devido ao fato do São Paulo estar com muitos desfalques. Muitos desfalques. Tá sem o Jandrei titular. A dupla de zaga Miranda e Léo tá fora. Que faz, a dupla que faz a parte do São Paulo jogado mais com 3 zagueiros, né? O Caleri tá fora, então o São Paulo tá muito, muito desfalcado. O Reinaldo fora. Só que o Inter aí não conta com o Alan Patrick e provavelmente também o Tyson não joga. Se a gente for ver aqui, o Internacional jogando em casa tem 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Perdeu para o Botafogo naquele jogo maluco, o Botafogo virando final. E o São Paulo fora de casa são 2 derrotas apenas, só que também 1 vitória apenas. É um time que empata muito, são 6 empates. Essa odd 2 aqui, apesar do São Paulo estar desfalcado, eu não compro. Eu acho que o Inter pode sim vencer a partida, mas eu não compro. Devido ao fato de ter do São Paulo fora de casa não, em geral, o São Paulo tá vendo uma campanha muito bacana. Até contra o Atlético Mineiro aqui, onde poupou alguns jogadores, conseguiu segurar um empate contra o Galo. Então aqui, eu acho que é um jogo pra gente ficar de olho no ao vivo. Dependendo de como tiver a partida, se tiver movimentado, é tentar buscar um gol. Mas é um jogo totalmente de ao vivo, eu não vou indicar nada pré-game. Próximo jogo, Corinthians e Coritiba. Corinthians aí que nos deu red na última partida, né? Que a gente pegou esse dupla chance do Ceará. O Ceará venceu e convenceu. Uma coisa tava com muito desfalque. Para esse jogo aí, pode ter a estreia do Yuri Alberto, né? Só tem que ver se ele já saiu no bid, se vai poder jogar. Que ele pode acrescentar o que o Corinthians não tá tendo, que é gols, né? Nos últimos jogos o Corinthians tá tendo muita dificuldade de marcar gols. Já o Curitiba é o 16º colocado, 19 pontos. E o Curitiba é o pior visitante do campeonato. São 6 derrotas e apenas 2 empates. O time não venceu nenhuma partida. Minha indicação aqui para esse jogo,
A odds estão subindo, estão dando 1,65 aqui, ao meu ver, justo. E a minha indicação vai ser o menos 0,25 do Corinthians. É pro Corinthians vencer essa partida. Eu acho que o Corinthians não sair derrotado. O Corinthians vence essa partida, pega o menos 25 no ao vivo, quase a partir de 1,80. De novo, menos 25. Aposta, o jogo termina empatado, a gente perde metade e a outra metade é devolvida. Então, eu vou indicar o menos 25 no ao vivo aí do Corinthians, quase a partir de 1,80. Ou se você quiser, se o Curitiba sair na frente, aconteceu o Curitiba sair na frente, aí nós entramos no dupla chance do Corinthians. Para o Corinthians empatar ou virar o jogo, mas só se o Curitiba sair na frente, né? É a mesma indicação também no caso do Flamengo e do Atlético Paranaense. Se o visitante sair na frente, aí a gente pega esse dupla chance. E às 9h30, o último jogo da Série A, temos Santos e Botafogo. O Santos aí, que é o 10º colocado, tava sem técnico, tava com o interino, né, o Marcelo Fernandes, mas acabou de anunciar o Lisca. O Lisca vai ser o novo treinador do Santos. Saiu do esporte, vai dar uma polêmica danada essa bagunça aí. E o Botafogo é o 11º. A pontuação é 1 ponto de diferença dos dois. O Botafogo tá... Aqui são dois times que estão mal no campeonato. O Santos tá tendo muita dificuldade no campeonato. O Botafogo, idem. O Botafogo, idem. Dos últimos 10 jogos, são 3 vitórias apenas. E o resto perdeu todos. Então, vai ser um jogo que eu vou ficar de fora. Eu também não vou apostar, eu vou guardar meu dinheiro aqui. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse jogo. Assim, mesmo caso do Inter e São Paulo, é um jogo de ao vivo. A gente assistir o jogo, ver o que pode nos proporcionar, talvez buscar um gol. Mas assim, olhando, analisando previamente, eu acho que vai ser um jogo que eu vou preferir ficar de fora. Se eu assistir o jogo e ver que o Santos estiver bem, estiver atacando, o Botafogo, aí a gente pode tentar buscar um gol. Mas eu acho que é um jogo que eu recomendo. Que eu recomendo, não, que eu vou ficar de fora. Se você quiser ficar de fora também, eu acho que é uma boa ideia. Porque o que mais tem é jogo pra gente estar apostando, né? E para encerrar as dicas e palpites de hoje, temos Novo Horizontino e Operário, também às 9h30 pela Série B. Novo Horizontino aí, que é o 11º colocado com 23 pontos, e o Operário é o 14º com 20. O Novo Horizontino trocou de técnico recentemente, conseguiu vencer 3 jogos aí e perdeu 2, um para o líder Cruzeiro e outro para o Náutico, fora de casa. As odds aqui estão nos dando 1,85, eu acho que é uma odd um pouco esticada. Eu não gosto de pegar esse 1,85 aqui do Operário. Do Operário não, do Novo Horizontino. O Operário, dos últimos 10 jogos, venceu apenas 2, um contra o Guarani e um contra a Chape. Minha indicação aqui desse jogo vai ser parecida com de outros jogos. É se o Novo Horizontino estiver bem na partida, é o menos 25 com odds a partir de 1,90. Novo Horizontino para vencer, com odds 1,90, mais no handicap asiático, menos 0,25. Que se a aposta tiver, se o jogo tiver empatado, a gente tem metade da aposta devolvida. Eu acho que é a melhor pedida para este jogo. No mais é isso, eu espero que seja uma quarta-feira gloriosa, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se te ajudou, deixa o like, comenta, manda aí no grupo dos amigos, compartilha com aquele pessoal que você quer também que saia bem nas apostas. Um forte abraço e tchau!